Boa noite. Mais uma live para responder a perguntas. Live não programada, como eu sempre estou fazendo. Não programo, não aviso e simplesmente entro no ar e vamos conversar. Eu recebi duas perguntas acerca de interpretação espírita sobre dois assuntos. E são duas perguntas interessantes. Uma pergunta sobre o umbral e a outra pergunta sobre comunicações mediúnicas inconscientes. Então eu vou responder a essas duas perguntas. A pergunta sobre comunicações mediúnicas inconscientes, até eu respondi à pessoa que me mandou a mensagem e pedi a ela se eu podia trazer essa pergunta também para uma live. Ela disse que sim, então trouxe a pergunta dela, que foi em caráter bem personalista ou bem pessoal. Mas vamos lá então. A primeira pergunta eu vou ler aqui foi: escuto dizer que o umbral é um estado de consciência e que não existe um lugar físico onde ele se localiza. A minha dúvida é: como explicar, por exemplo, que André Luiz ficou lá aproximadamente por 8 anos, se não existe esse lugar? Pergunta muito interessante, realmente muito interessante. Se nós olharmos a palavra umbral, essa palavra ela faz parte do nosso linguajar cotidiano. A palavra umbral, ela tem um significado próprio. Umbral significa um espaço entre dois espaços e esse espaço conecta os dois. Vou dar um exemplo. Uma porta. Debaixo da porta, temos lá a porta, debaixo da porta, ou seja, debaixo do portal, é umbral. Uma janela. A janela, quando temos ali aquele peitoril e o quadro da janela, que não é externo e nem interno, chama-se umbral. Então, umbral não é um termo espírita. Umbral não é um termo criado por André Luiz. Umbral significa um espaço que liga dois outros e que não está em nenhum dos dois. Então, por isso que dizemos, fulano debruçou-se nos umbrais das janelas, debruçou-se no umbral da janela, passou pelo umbral da porta. Então, isso é que significa umbral. Então, André Luiz, ele utilizou-se dessa ideia de umbral ser uma interconexão entre dois ambientes para denominar aquela situação em que a pessoa não está no mundo material, porque já houve a morte física, mas não se vê, não se percebe no mundo espiritual. Então, é como se fosse uma zona de transição de percepção. É interessante observar isso. Então, umbral não é um lugar pré-determinado. Umbral, vejamos. Boa noite, Adriane, desculpe, uma companheira que vamos começar um estudo juntos, né? Já vou dando um spoiler, viu, Adriane? Para próximo dia 4, vamos fazer um bate-bola, uma prosa. Muito obrigado por você estar aqui. Então, a palavra umbral significa isso, um espaço entre dois lugares. Umbral da porta, umbral da janela.
Não é nem de fora, nem de dentro. Não é dentro de um cômodo, não é dentro do outro. Então, quando se está sob o portal, está no umbral, o umbral da porta. Não é nem num cômodo, nem no outro cômodo. Dentro dessa lógica, André Luiz utilizou o termo umbral. Mas ele não utilizou o termo umbral para dizer que é um lugar pré-determinado. Óbvio que se os espíritos se localizam em um lugar. Agora, umbral não é o equivalente, por exemplo, ao termo dogmático purgatório, ao termo dogmático inferno, ao termo dogmático céu, que são lugares pré-determinados. Umbral é esse momento de transição em que o ser que passou pela morte física ainda não se percebe no mundo espiritual. Mas ele está no mundo espiritual, mas não se percebe no mundo espiritual. Então não existe o lugar. Agora, por uma questão de afinidade vibratória, tendem esses espíritos se encontrarem, se direcionarem para estarem juntos por afinidade vibratória. E essa afinidade vibratória é como se um atraísse o outro, e aí eles formam um lugar, que não é um lugar pré-determinado chamado umbral. É um lugar onde eles se localizaram, e aí esse momento pelo qual passam de não se verem no mundo espiritual, embora já estejam lá, chama-se momento umbralino, ou seja, está no umbral. Então, veja, é um estado de consciência, sem dúvida nenhuma. Qual estado de consciência? Da consciência que não despertou-se para a realidade espiritual. Ainda se vê no mundo material, sente as necessidades materiais, mesmo não tendo corpos, porque fica no campo mental. Já falamos sobre isso em uma live anterior, sobre as sensações materiais de um espírito que está no mundo espiritual. Então, esse momento é o momento de consciência. Quando toma consciência da realidade espiritual, ele se desvincula daquele campo vibratório. E aí sim, ele se liberta desse estado umbralino e, obviamente, busca outros campos de sintonia, outros lugares. Então, vejamos, não há um lugar previamente determinado para ser umbral, mas onde os espíritos em estados umbralinos se encontram, passa a se chamar umbral. Então, não é lugar por predeterminação, mas é um lugar por acomodação. Ou seja, acomodam-se os que se sintonizam na mesma vibração. Acomodam-se aqueles que estão na mesma faixa vibratória da realidade espiritual. Então ele se torna um lugar sem que seja um lugar previamente estabelecido. Então, se perguntar onde é o umbral, quaisquer campos do mundo espiritual em que sintonias mentais se associam. Então nós podemos ter diversos lugares umbralinos. Onde estiverem os espíritos nessa transição, onde estiverem os espíritos ainda sem consciência da realidade espiritual, é um local umbralino. A Denise diz aqui, então cada um tem o seu umbral. De certa forma, sim, Denise. No sentido estrito da palavra umbral, sim. Cada um tem o seu momento. Faz parte do conjunto da perturbação pós-morte que Kardec nos traz. Faz parte desse conjunto. Então, e cada um tem o seu tempo. Quando diz, André Luiz ficou 8 anos no umbral, o melhor ficou 8 anos em estado umbralino.
e, obviamente, se sentindo localizado em um lugar. E por sintonia, outros também ali estavam. Os afins, nesse caso, se atraem. Então há um processo natural de atração. E esses afinizados nos transtornos conscienciais se aproximam uns dos outros. E se aproximando, tornam aquele lugar um lugar umbralino. Mas não é que aquele lugar era o umbral. Tornou-se umbralino pela presença dos espíritos em estado de consciência umbralina. Estou usando aqui um neologismo, né? Umbralina. Então, a comparação feita por André Luiz foi muito bem feita. Ele utilizou-se de um termo que significa que não é lugar nenhum. Veja, debaixo de uma porta, estou olhando para a porta aqui do meu lado, debaixo de uma porta, eu não estou nem nesse cômodo e nem no outro cômodo. Eu estou no umbral da porta, nos umbrais, ou seja, lateral, piso, paredes e portal. Esse portal, nele estando, não estou nem no cômodo da frente nem no cômodo de trás. Então é um estado um estado não determinado, é um lugar não determinado, não é lá, não é cá, é entre. Então essa é a ideia de dizer, bem colocado pelo Maurício Pimenta, essa ideia de dizer, então estar no umbral é estar em estado de umbral, em qualquer lugar onde esteja. Isso. Mas lembrando, Maurício, que nós nos aproximamos por afinidade vibratória. Não é só no pós-morte. Nossas relações com o mundo espiritual, estando aqui no mundo material, é uma relação de campo vibratório. É uma relação de estados vibratórios. Eu me associo com aqueles que se afinizam com a mesma estrutura vibratória que eu tenho. É como um rádio, né? Você sintoniza em uma rádio, você só capta aquela rádio. Todas as outras ondas de rádio estão ali, mas a sintonia do rádio capta aquela que ele ajustou lá no dial, né? Estou bem antigo, né? Dial, aí quando você movimentava a telinha lá com aquele marcador, né? Que marcava as rádios. Né? Se eu coloco lá 96.1, eu fixo numa rádio. As outras estão aqui, mas eu só fixo naquela. Se eu ponho lá, sei lá, 98.9, eu fixo naquela. A 96.1 continuou, só que eu deixei de sintonizar-me com ela. Então, esse é o aspecto de sintonia. Os espíritos estão. Eu me sintonizo com aquele com o qual eu me afinizo. Então, por isso que acaba que em diversos espíritos em estados de consciência umbralina, por assim dizer, se associam e acabam formando um lugar. Mas aquele lugar não é perenemente o umbral. Não foi previamente estabelecido para ser umbral. Não é assim, olha, aqui no mundo espiritual nós vamos destinar aquele lugar para ser umbral. Não é isso. Os espíritos que se associam em estados de consciência alterada, ou estado alterado de consciência, eles formam um lugar. E aí deu-se esse nome de umbral para localizar os espíritos no tempo, no espaço e na estrutura de consciência. Então foi isso, e é muito tranquilo. É porque a palavra umbral, embora corrente no nosso vocabulário, ela é pouco usada. A pessoa diz, está debruçada na janela, só fala assim. Mas numa linguagem que eu diria mais formal, principalmente usada pelos nossos antigos, né, pais, avós e etc., eles não diriam estar debruçada na janela. Eles diriam estar debruçada no umbral da janela. Né? Há uma letra de música que diz, está esperando na janela, que se fosse lá na época mais formal da linguagem, diria esperando no umbral da janela. Então, é muito tranquilo isso. O André Luiz foi muito feliz, muito seguro ao usar esse termo. Fez uma analogia perfeita. Tal qual o umbral não é um lugar nem outro,
o estado no qual aqueles espíritos estão, ou ele mesmo estava, não era nenhum lugar nem outro, não era o mundo espiritual e não era percebido como mundo, não era no mundo material e não era percebido como mundo espiritual. Não era percebido como mundo espiritual. Então usou-se o termo umbral. E erroneamente alguns também espíritas criticam usar o termo umbral e criticam sem fundamento. Porque criticam dizendo que os espíritas criaram, André Luiz criou um umbral como se fosse o purgatório da Igreja Católica. Não, André Luiz não criou o umbral. Ele utilizou-se de uma palavra que expressa muito bem o estado de transição matéria-espírito. Expressa muito bem o tormento consciencial pós-morte. Então ele foi muito correto, muito feliz em utilizar essa expressão. Desculpe-me os espíritas puristas que tendem a dizer que André Luiz inventou o umbral. Ele não inventou porque não existe o aspecto físico do umbral. Ele apenas utilizou-se da palavra umbral, muito bem colocada, para explicar o que umbral significa na nossa gramática, na nossa estrutura da língua portuguesa, que significa um espaço intermediário entre dois outros, que não é nenhum e nem outro espaço. Então, perfeita a utilização para o André Luiz. Agora, quem está dizendo que é um lugar pré-determinado, um lugar delimitado, são os leitores. Os leitores que interpretaram ao seu modo, cada um ao seu modo. Os leitores que confundiram, que muitas vezes vêm carregados com as ideias teológicas e criaram uma acomodação. Então, não há, nesse aspecto, nada que possa servir de fundamento para dizer que André Luiz criou um purgatório espírita. Não. E eu vejo muito espírita, muitos que se dizem puristas, né, que se dizem autônomos, que cometem esse deslize, melhor dizendo, essa falácia, porque tentam argumentar contra algo que não foi falado, que não foi colocado. Quando dizem que não existe umbral, estão corretos. Quando dizem que André Luiz inventou umbral, não estão corretos, porque ele não inventou umbral, ele só utilizou a palavra para dar um significado por analogia. Só isso. Agora, quem transformou o umbral em um lugar delimitado, pré-determinado e perene foram os leitores. Foram as pessoas que leram as obras e assim colocaram. E dentre os leitores, alguns, ou muitos, são expositores e acabam levando essa interpretação também. Né? E aí gera essa pseudo-ideia de que umbral é um lugar pré-determinado, delimitado e perene. Então, é uma estrutura. Aqui eu vejo, tem mais uma outra fala interessante, deixa eu só subir aqui. O Francisco e a Cândida dizem algo interessante. Não só o umbral, também o nosso lar. Também, vejam, até nesse aspecto das colônias espirituais, não vou entrar no mérito de colônia ser um termo, como eu ouvi um certo espírita falar, aliás, muito inteligente, muito culto e capaz, mas ele falar que colônia espiritual leva à ideia de supremacia, como colonialismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Colônia significa aglomeração de pessoas, de coisas vivas, né? de organismos vivos. Se olhar a decisão dicionaresca, vai encontrar isso. Agora, usou-se a ideia colônia no período das grandes navegações e no colonialismo e acabou dando um sentido pejorativo à palavra colônia. Mas ela é usada em diversos outros elementos, em diversas outras ciências, inclusive, o termo é plenamente utilizado. Então, André Luiz olhou a ideia, usou a palavra colônia espiritual para dizer um conjunto de pessoas que estão no mesmo ambiente. É isso. Né? Vejam, é o mesmo aspecto.
Allan Kardec não falou das colônias espirituais. Não falou. Não falou. E por que ele não falou? Ele falou da realidade espiritual, mas não entrou em detalhes dessa realidade espiritual. E nem entraria, não houve espaço para isso. Como ele não falou diversas outras coisas. Agora, o que foi feito na psicografia de Chico foi digamos, uma visão com lupa daquela realidade espiritual. Kardec chamou de mundo espiritual. E Chico, os espíritos, pela mediunidade de Chico, colocaram uma lupa e disseram, olha, o mundo espiritual é dividido dessa forma. É contra o que Kardec falou? Não. Por que não é contrário a Kardec? Porque Kardec não falou nada a respeito desses detalhes. Em Kardec ficou ausente. Agora, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Ele não disse, ele trouxe genericamente, como Jesus também não disse. Quando Jesus disse das moradas na casa do Pai, ele parou aí. Kardec deu a interpretação que as moradas são os diversos orbes. Então quer dizer que Kardec contrapôs a Jesus? Não, Jesus não havia falado. Ele só havia falado de moradas, mas não disse que não eram orbes. Da mesma forma, Kardec fala do mundo espiritual, mas não diz detalhes sobre ele. Então, se vem agora, depois, uma estrutura falando de detalhes, como Dona Ivone Pereira do Amaral Pereira, na sua psicografia, como o Chico na sua psicografia, e como o Divaldo na sua psicografia, e como outros médiums anteriormente abordaram e posteriormente abordaram, não estão contra a ideia que Kardec trouxe. Estão apenas, por assim dizer, indo para elementos analíticos de uma ideia síntese que foi trazida. Então, a possibilidade das colônias serem da forma dita, há possibilidade? Há. Pode ter havido floreamento? Pode, sem problema nenhum. Porque aqui é preciso também abrir um espaço. Quando se fala romance espírita, o cerne é romance, não é espírita, é romance. Romance é um gênero literário. E o romance, como gênero literário, ele tem aspectos ficcionais, aspectos, digamos, fantasiosos e bases reais. Um romance, ele pode trabalhar o fato histórico, agregando personagens que não faziam parte do fato histórico para poder dar vida àquele fato histórico. E dar vida àquele fato histórico para que ele seja narrado como se o leitor fizesse parte do processo. Isso é o gênero romanceado. É o que nós chamamos drama. Quando usamos o termo drama para a estrutura literária, drama significa uma descrição em que haverá diálogos. Agora vejamos, aqueles diálogos colocados não quer dizer que ocorreram ipsis verbis, ipsis literis, da forma que está escrita. Não. Ali muitas vezes são diálogos criados para dar escada. Nós chamamos de escada na estrutura literária quando entram personagens que ligam dois personagens que, se não tivesse aquela escada, eles não teria narrativa que levasse a uma confluência dos dois outros personagens. Então podem ter dois personagens reais que, no aspecto romanceado, um terceiro que foi criado liga esses dois. E é plenamente aceita essa forma, porque é o gênero romance. Para facilitar, acho que muitos aqui, ou todos aqui, assistiram o filme Chico Xavier. Lá mostra o Pinga-Fogo, que foi um fato. E mostra o produtor do Pinga-Fogo, o diretor, produtor, feito pelo ator Tony Ramos, e mostra que esse produtor tinha uma família, uma esposa, e que o filho havia sido morto, por um outro rapaz. Como o filme
transitou em volta, né? Transitou ali muito em volta do pinga-fogo, muito em volta, era preciso que houvesse uma escada para ligar um fato que não aconteceu no pinga-fogo, aconteceu fora, em outro estado, que é o caso do rapaz, do jovem que foi morto por um outro jovem e que Chico recebeu uma psicografia do que havia falecido, dizendo que foi um acidente, que a arma disparou e que o rapaz X, que era acusado, não tinha culpa. Isso aconteceu. O pinga-fogo aconteceu. Agora, esse acontecimento do jovem falecido, morto, aliás, morto por disparo da arma, era do filho do produtor do lado do pinga-fogo? Não. Mas era mais prático que se fizesse tudo ali. 2 fatos verdadeiros foram contados, mas a forma pela qual se deu o contar não foi a forma real. Então nós dizemos, é verdade, porém não é realidade. Ou seja, os fatos eram verdadeiros, mas a realidade não era aquela que foi mostrada no filme. Perceberam? Então, isso é gênero chamado romance. Então, quando se lê um romance espírita, ou espiritual, ou mediúnico, tem que se ler como se lê um romance, sabendo que ali o fundo é verdade, o gênero é verdade, mas os fatos nem sempre são reais. Não há realidade, há verdade. Esse é o gênero romance. Então, se a pessoa quer ler a realidade, não é romance. Tem que ler, então, uma biografia. É outro gênero. Se a pessoa quer ouvir uma história, ela vai, então, ler o gênero literário conto. Se vai ser contado algo que demanda comprovações futuras e que passa a ser uma ideia, nós chamamos de estilo literário ensaio. Então nós precisamos perceber que há estilos literários. E no estilo literário romance, que André Luiz trouxe o Nosso Lar, trouxe Os Mensageiros e toda a série, ele está trazendo fatos verdadeiros, mas não necessariamente contados na forma real. Ou vai haver diálogos ali no livro que não ocorreram na prática. Aqui a Sônia diz, Paulo Estevam se encaixa nessa colocação? Perfeitamente. Paulo Estevam é um romance. Então não quer dizer que todos aqueles personagens existiram daquela forma. Não quer dizer que todos os diálogos que lá estão foram ipsis verbis, foram trazidos da fala para a escrita na forma que ocorreram. Não necessariamente. Nós temos, por exemplo, na literatura de Humberto de Campos, vamos lá, o livro Boa Nova. Ali é uma literatura de romance? Não. Ali é uma literatura de contos. São contos. No outro livro dele, Pontos e Contos. Contos é alguém narrando com as suas próprias palavras, com a sua própria interpretação. E Humberto de Campos é interessante que ele diz assim, em diversos textos, né? Constam-se nos anais, constam-se nas tradições espirituais, consta nos arquivos das tradições espirituais. Vejam, então é preciso que nós entendamos os estilos literários. Quer dizer, então, que o romance não é verdade. É verdade. Salvo aqueles que o autor está dizendo que não é. Mas salvo esses, são verdades. Mas não quer dizer que são realidades na forma que está escrito. Vejam, também auxilia para entender isso. Creio que muitos de vocês tenham assistido a série The Chosen, né? Os Escolhidos, né? Que é um filme que não fala sobre Jesus. O título The Chosen fala dos apóstolos. O filme mostra os apóstolos e tem o Cristo como elemento de escada
para os apóstolos. O Cristo ali, ele é a escada que liga para explicar a personalidade de cada um dos escolhidos. E aqueles escolhidos não necessariamente estavam ali dividindo os espaços diuturnamente, mas na figura do Cristo criava a condição para que eles, os 12, se conectassem. Então vejamos, no The Chosen, nós temos ali demonstrando a personalidade de cada um dos apóstolos. Cada um deles tem uma vida apartada, mostrada pela série, e eles se conectam uns com os outros em função do personagem escada chamado Jesus. E aquelas falas, aquele estilo de comportamento, é verdade? É. É realidade? Talvez não. Perceberam? Não quer dizer que são invenções. Quer dizer que são narrativas baseadas em fatos reais. Aqui a Thais Marielle diz, seriam ficções espíritas, ou como se fala, baseado em fatos reais? Ficções não, porque ficção é 100% não real. Ficção não se baseia em nenhum elemento de fato. Já baseado em fatos reais, sim. Não se tirará a realidade dos fatos, mas colocará elementos para que aqueles fatos possam ser absorvidos de maneira mais palatável, menos seca, com mais poética. Eu posso descrever uma cena muito secamente. Eu posso olhar para o entardecer e dizer que o Sol que a Terra está terminando o seu movimento de rotação, está mudando, e o Sol vai sendo despercebido, ou seja, a Terra vai se movimentando e vai virando a face para a posição oposta do Sol. E essa é a realidade. Mas eu posso descrever diferente. Eu posso dizer que o Sol caía no horizonte, numa tarde em que o Sol se escondia nas nuvens e caía lentamente no horizonte. Eu estou mentindo? Não. É verdade que isso é, mas o Sol está caindo no horizonte? Não. Mas é a percepção poética. Eu dizer, a Terra, no seu movimento de rotação, muda sua face oposta ao Sol, é muito seco, é muito frio. Mas se eu disser que naquela tarde de clima ameno, o Sol se escondia nas nuvens e lentamente ia caindo no horizonte, é muito mais bonita a narrativa, é atraente, é confortante, é verdade, mas não é a realidade. A realidade é que a Terra se movimenta, é a Terra que se movimenta. Nesse caso, a rotação. Então perceberam o que é a literatura romanceada? Então, quando se lê uma literatura romanceada, eu estou aqui passando para ver se tem algum comentário, alguma pergunta que eu não respondi. Quando se lê o estilo literário chamado romance, é preciso que se leia com esses olhares, que está se falando a verdade, porém pode-se estar floreando os fatos, o que não tira a verdade dos fatos, mas não quer dizer a realidade dos fatos. Então, não há nada errado em se ler o romance. O que traz na maioria dos romances são fatos verdadeiros, narrados de uma forma poética, palatável, atraente e agradável, para tirar aquela aridez do fato puro e simples. Posso narrar, por exemplo, a chegada do homem à Lua. Dizer que a espaçonave Apolo orbitou a Lua e desceu num módulo lunar, e os 3 astronautas desceram no solo lunar, recolheram amostras, voltaram para o módulo lunar, voltaram a Apolo e depois vieram à Terra. É verdade isso? É. Foi a realidade? Foi. Mas eu posso dizer de outra forma. Posso dizer que entusiasmadamente
desceu Neil Armstrong e pisou com seu pé, né? Veja, só pode ser com o pé se pisou, mas eu vou florear, um pleonasmo permitido, né? Reforço de beleza, pisou com seu pé direito. Sei lá se foi o direito ou o esquerdo, mas eu posso dizer que o interessa é que ele pisou, não interessa se foi o esquerdo ou o direito. O esquerdo ou o direito não tira a verdade do fato. Pode não ser a realidade, pode ter pisado com o esquerdo, eu falei direito. Mas por quê? Porque pé direito dá aquela ideia na linguagem popular de sorte. Então eu usei de um elemento literário que não tira a verdade. Mas não quer dizer que foi o fato, mas que foi verdade que ele pisou, pisou. Perceberam? Então são formas de se dizer. Por isso que existem os chamados estilos literários. E cada um com a sua característica. Igual música, você tem música de diversos estilos, letras cantadas com diversos ritmos. A literatura é a mesma coisa, eu posso ter uma literatura científica, eu posso ter contos, eu posso ter ensaios, eu posso ter romances, eu posso ter drama, em regra todo romance é um drama, né? Porque tem a estrutura de diálogos. Então é isso, né? E aí vem a estrutura romanceada para trazer a realidade, ou melhor, trazer a verdade do mundo espiritual de uma forma mais chamativa, mais agradável. Agora aqui a leiturinha espírita diz, eu sempre achei os livros de André Luiz mais como livros de estudo do que romance. São livros para estudo, mas o estilo do livro é romance. O estilo é, né? O livro, por exemplo, Renúncia, que é um livro mais bonito do que esse, uma história belíssima. Agora, quer dizer que todos aqueles diálogos são verdadeiros, são reais? Reais não, mas verdadeiros sim. Ou seja, o sentido é aquele, agora como foi estruturado, não necessariamente. Então, veja, são livros que nós estudamos, sim, o Ação e Reação, o livro Nos Domínios da Mediunidade, são livros para estudo, mas precisamos entender que a forma trazida é romance. Então, nosso lar é uma colônia, sem entrar no mérito que o espírita lá gostou de falar, que colônia é pejorativo, então o aglomerado é pejorativo, então existem aqueles lugares onde os espíritos estão? Sim. Agora, dizer que é exatamente da forma que... Aí tem variações. Poderia ter variações. Então, as colônias espirituais existem. Ah, mas Kardec não falou. Tudo bem, se ele tivesse falado que não existia e alguém está falando que existe, aí poderia haver contradição. Mas ele não falou que não existia dessa forma. Então, e até mesmo, vejam, na Revista Espírita de 1858, ele mostra inclusive um desenho da casa de Mozart. E aí alguém diz assim, os críticos, né? Alguns de André Luiz dizem assim, ele coloca casa, coloca ruas. Kardec não tem nada disso. Como não, se lá na Revista Espírita de 1858 ele trouxe até a planta da casa de Mozart no mundo espiritual. Ah, mas está lá em Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso. Não tem como ter uma casa física, porque Júpiter é um dos planetas gasosos. Ele não tem massa. O núcleo dele é pequenininho. O que nós vemos ali é uma estrutura gasosa. Se ele coubesse numa banheira, ele boiaria. Então não tem como a pessoa dizer, mas não foi no mundo espiritual, foi no planeta Júpiter. Ah, tá, no planeta Júpiter, que é gasoso, tem uma casa material lá? Lógico que não. É uma estrutura quintessenciada. Quintessenciada mesmo, é a quinta essência. Então há uma estrutura. E Kardec falou isso? Falou. Se nós olharmos no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, basta olhar lá o Laboratório do Mundo Invisível, onde se mostram os objetos existentes no mundo espiritual. Está lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível.
E aí André Luiz relata alguns fatos lá nos domínios da mediunidade sobre o psicômetro, né? O psicoscópio. E o pessoal fala, que invenção. Mas peraí, Kardec falou do laboratório do espírito do mundo invisível. Então, precisamos ajustar isso, né? E aqui o Guilherme diz, foi como exemplo do estilo romance, não necessariamente ser do André Luiz. Exato. Nós temos diversos romances, né? Nós temos outros autores que já não trabalham o aspecto de romance. Nós tivemos Emmanuel, por exemplo, nos trouxe 3 romances, salvo engano, né? O Há 2000 anos, o Ave Cristo e o Renúncia. E o restante dos textos deles são orientativos, nada romanceados. Humberto de Campos, né, reportagem de Além Túmulo, Contos e Apólogos, Boa Nova, são contos. Ele nos traz momentos do mundo espiritual como conto, é um conto. Se olharmos Dona Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, ou Pelos Caminhos de Jesus, são contos em que ela narra um fato contado, ou seja, é um conto. E aí permite alguns detalhes descritivos. Não se permite adulteração do fato, mas acréscimo de detalhes descritivos é permitido numa estrutura de conto, baseada em realidade. Então é isso, né? Há muitas distorções nesse aspecto. E a segunda pergunta que me chegou, 4 romances, né? A Tânia está dizendo aqui, de cabeça me fugiu aqui. Qual é o 4º romance? Me deu um branco aqui, desculpe. O Há 2000 anos, Ave Cristo... 50 anos depois, desculpe, exatamente. Exato. O Há 2000 anos, os 50 anos depois, o Ave Cristo e Renúncia. 4 romances. Não é muito o estilo de Emmanuel escrever romance, mas escreveu uma obra belíssima, né? Belíssima, Paulo Estevão, né? Uma obra belíssima, né? Que são elementos muito fortes, históricos e fortes, né? Então, temos lá essas estruturas, né? 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. São esses pontos. Então, acho que ficou clara a ideia de umbral, ficou clara a ideia de colônias, ficou clara a ideia dos descritivos do mundo espiritual, seja em escritas romanceadas, em escritas por meio de contos, ensaios, textos, narrativas, ok? E a outra pergunta que me chegou foi, é razoável esperar de um médium que se diz inconsciente em suas psicofonias uma disciplina em relação ao seu comportamento durante as reuniões mediúnicas ou deve-se confiar totalmente no controle da espiritualidade? Boa pergunta também. A mediunidade consciente, inconsciente, e alguns também trabalham com semiconsciente, é o durante, é o durante e o pós. Então, o médium consciente, ele tem perfeita consciência daquilo que está sendo trazido para ele. Ele tem a consciência do que ele está falando, ele está se ouvindo, ele sabe o que está falando. Mas as ideias que chegam não são dele, porque muitas nem condizem com a concórdia dele. E as ideias chegam de uma forma, seja quase que frase a frase, como se fosse uma audiência que depois se fala, ou chega em blocos prontos e aquilo vai fluindo. E há médiuns conscientes que vão falando conscientemente, mas não sabem o que vão dizer logo em seguida, e vai chegando a ideia, ele vai falando, mas ele tem consciência, ele está ouvindo, ele sabe o que está falando, ele tem o controle motor do corpo. O semiconsciente, os termos está dizendo, né? Semiconsciente ou semi-inconsciente é aquele que tem lances, tem alguns momentos de percepção, outros não. E tem ainda aquele consciente em termos de vigília, que ele chama médium mecânico,
que, por exemplo, na psicografia, ele está conversando aqui com alguém e o braço ali está escrevendo, e o que ele está escrevendo não é o que ele está conversando, e ele não tem controle sobre o braço. Muitos chamavam isso de mecanicismo mediúnico. Agora, o inconsciente é aquele médium que no momento da comunicação, ele não tem, é como se ele entrasse em dormência. Ele não tem o controle no sentido consciente daquilo que se está sendo produzido. Quando ele retorna, melhor dizendo, ele não tem a lembrança quando volta em vigília, ele não tem a lembrança daquilo que foi produzido. E o durante é como se ele estivesse num estado de torpor. Por isso fala médium inconsciente. Agora, toda manifestação mediúnica, ela passa pela mente do médium. Por isso ela é precedida de um prefixo psico, psicofonia, psicografia. Vejam, esse psico quer dizer a grafia escrita por meio do psiquismo do médium. É diferente de uma ação direta dos espíritos, cujo prefixo não seria psico, seria pneuma. Pneumatografia, escrita direta. Pneumatofonia, voz direta. Por ser psico, quer dizer que passou pela estrutura mental do médium. Se passa pela estrutura mental do médium, todos os trejeitos da comunicação são do médium. E muitos médiuns têm um comportamento deselegante durante as comunicações e atribuem esse comportamento ao espírito, dizendo, não, eu sou inconsciente. Suponhamos um médium que fala palavrões absurdos, que dá tapa na mesa durante a comunicação mediúnica, soco na mesa. O médium diz, não, mas não fui eu, foi o espírito. Não, foi o médium. Porque os espíritos utilizam-se da estrutura mental daquele médium e dos reflexos acumulados daquele médium. Se eu sou uma pessoa que não tem o hábito, se eu sou uma pessoa não agressiva, se eu sou uma pessoa calma, serena, que não reage às provocações, se eu for um médium inconsciente, nenhum espírito me fará bater na mesa, porque não faz parte da minha índole, não faz parte da minha personalidade, melhor dizendo, tira a índole, da minha personalidade. É como se não houvesse elementos no meu campo mental que permitisse o espírito fazer com que eu desse tapa nas mesas. Por quê? Porque eu não faço isso, suponhamos, eu não faço isso no dia a dia. Se eu sou uma pessoa que não tem por hábito falar palavrões, xingar outras pessoas, médium inconsciente, eu posso na face mostrar a raiva, mas o palavrão não sairá, porque não tem o arquétipo na minha estrutura mental, não tem o clichê para que o espírito possa promover. Então, na verdade, na comunicação inconsciente, nós colocamos aquilo que realmente é a nossa personalidade, porque na estrutura consciente eu posso frear, no dia a dia eu posso me mostrar educado para as pessoas e na verdade não ser. Mas quando entra no transe mediúnico e é inconsciente, essa personalidade é que está ali aflorada. E é o que os espíritos vão mais facilmente manipular, atuar. Então a responsabilidade sempre é do médium. Médium que começa a xingar, fala, não, isso aqui foi o espírito que xingou. Nossa, Deus me livre de falar umas palavras dessas. Com certeza fala. Fala ou gosta de ouvir que os outros falem, porque senão ele não teria esse clichê na estrutura mental para ser promovido para fora, colocado para fora. Ele dá tapa na mesa, ele diz, não fui eu. É porque no dia a dia, se alguém contrariar, ele também vai dar um tapa na mesa. Então os espíritos apenas potencializam aquilo que nós trazemos em termos de personalidade. Aquilo que em potencial nós já somos. Nós já temos. Então, desculpem-me os que gostam de se escudar na mediunidade inconsciente, mas não é o espírito que deu tapa na mesa, foi o médium pelo seu comportamento de personalidade já
maturado. Por isso que o termo adequado é educação e não desenvolvimento da mediunidade. Porque há um caráter no processo de educação da mediunidade, aliás, há 3 caracteres no processo de educação da mediunidade que precisam ser observados. O caráter intelectual, ou seja, conhecer, estudar sobre, o caráter técnico, ou seja, treinar para depois produzir, e o caráter moral, que é educar-se. O processo, o caráter intelectual, ele pode ser de fora para dentro, ele é instrutivo. O caráter técnico é exercício. Agora, o caráter moral, só o médium pode educar. Então, é um processo educativo no sentido estrito da palavra. Só o próprio pode educar. Porque educação é um processo de nós para conosco, de mim para comigo. Educere é o termo latino, tirar de dentro. Então, o lado, esse comportamental na reunião mediúnica, é falta de educação do próprio médium para o processo mediúnico. E como ali ele não pode usar a vigília, prevalece o seu subconsciente. O meu subconsciente carregado de raiva, de comportamentos raivosos, carregado de palavrões, que é dominado pelo meu consciente. Mas quando eu entro em estado mediúnico, o meu consciente cede ao subconsciente e os espíritos atuam trazendo a minha verdadeira, a minha real personalidade. Então, na pergunta colocada, diz assim, deve-se aceitar o seu comportamento ou deve-se confiar, deve-se educar o seu comportamento ou deve-se confiar totalmente no controle da espiritualidade? A espiritualidade, por mais que ela controle, a decisão sempre vai ser do médium, sempre do médium. Sempre vai ser dele. Senão nós seríamos marionetes, e nós não somos marionetes. Então fica aqui a resposta às 2 perguntas que me enviaram sobre a questão do umbral e sobre essa questão da mediunidade inconsciente, do escudo, né, que alguns médiuns utilizam para defender a mediunidade inconsciente, que na verdade, ou melhor, defender o seu comportamento ante a mediunidade inconsciente. Espero ter esclarecido. Algumas perguntas que surgiram aqui no Instagram eu consegui ver e fui respondendo, outras eu não vi, né? O nome fica tudo emendado, me desculpe, não é o nome correto, não está escrito Caminel, né? Deve ser abreviatura, desculpe. O comportamento do médium será identificado nas comunicações claramente, exatamente. O estilo de fala, né? Isso é, mesmo nós no dia a dia, quando nós agimos com consciência, nós freamos muitos comportamentos que não seriam agradáveis. Mas quando nós agimos por reflexo, nós não freamos. Quantas vezes a pessoa diz assim, você me desculpa, eu falei sem pensar. Esse falar sem pensar é a demonstração da verdadeira personalidade. Porque se eu pensar antes, eu falo de uma forma que eu quero que as pessoas me vejam. Mas quando eu falo sem pensar, ou seja, é reflexo, é instintivo, eu estou me mostrando como eu sou. O reflexo nada mais é do que a demonstração da real personalidade da pessoa. A pessoa leva um susto e dá o tapa na outra. A pessoa leva um susto e xinga a outra. Esse dar o tapa, esse xingar, é a demonstração do que é realmente a personalidade que está sendo policiada. Há aqueles outros que levam um susto e falam, nossa, assustei muito. E brinca e leva, outro apela, outro dá mas foi na hora, desculpa, isso é reflexo, é instintivo. Não, isso é demonstração do nível que a pessoa está, e ela está cuidando, está policiando, e não se mostra se policiando, e não faz isso no dia a dia quando tem a consciência, quando pensa antes. Já é uma evolução muito grande, está policiando, mas não educou-se ainda. Então eu vejo muito isso. A Luísa diz aqui, tenho que trabalhar muito as minhas reações.
É um indicativo, Luísa. Veja um exemplo. Um goleiro, vocês já viram assim, chuta a bola, o goleiro pula e pega, aí o outro já chuta, ele pula para lá e pega de novo. Nada disso é racional. Nada disso que o goleiro faz é consciente. Tudo isso é reflexivo, é um reflexo. Mas de onde vem esse reflexo? Do condicionamento que ele gerou. E de onde veio o condicionamento? Do treinamento. Ele treina todos os dias a pegar a bola, pular a bola, pegar a bola, pular a bola, que cria uma condição de reflexo. E aí, no reflexo, ele pega. Imagina se ele fosse pegar de forma racional. Ele olhar para o atacante e falar assim, olha, ele está a 20 metros de distância, o seu pé está inclinado numa inclinação de 60 graus, a bola pesa 700 gramas, ele vai bater com essa inclinação de 60 graus com uma força X, a bola terá uma trajetória retilínea, numa velocidade Y, eu tenho 1,80 m, então eu tenho que saltar tantos segundos antes da bola chegar. Se ele fizer esse cálculo, ele pega a bola dentro do gol toda hora. Mas como ele não faz nada disso, ele treinou uma vida inteira para isso, o atacante chuta, ele pula e pega, por reflexo. O pessoal fala, pegou de susto. O que é isso? Condicionamento. Então, quando nós agimos de forma por reflexo, por impulso, esse impulso é o resultado do condicionamento. Então, se eu sou uma pessoa que alguém me assusta, eu dou um tapa nessa pessoa, alguém me assusta e eu xingo essa pessoa, esse é o indicativo que eu ainda preciso melhorar bastante. Se eu me enraiveço com as pessoas, é indicativo ainda que eu preciso melhorar bastante. Que eu ainda tenho que trabalhar isso. Então, esses comportamentos são indicativos para que eu possa adequar-me. Então, todo reflexo é demonstração da realidade, da personalidade daquele que age. Por que Jesus dizia, se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra? Isso não é racional, isso é reflexivo. Porque um espírito evoluído, os seus reflexos são evoluídos. Muito simples. Aqui faz uma outra pergunta, desculpe-me, Camininel, né? Desculpa, eu sei que não é esse nome. O trabalho mediúnico começa quando se termina o mediúnico. O reflexo é visto no trabalho mediúnico e no esforço da melhoria. Perfeito. Na verdade, é um contínuo, você está corretíssima nisso. Né? Terminou, já começou a outra. Na verdade, digamos que uma reunião mediúnica não termina, está sempre acontecendo, né? No aspecto de processo educativo. Né? Muito bem colocado. A Criuzeni diz aqui, mulheres nem sempre é tudo TPM, é a personalidade se mostrando nesse processo, em tese, né? E assim vai. Deixa eu ver se tem mais alguma outra observação, uma outra pergunta que fizeram aqui, passou batido, eu passei batido. Bom, aqui Guilherme fala uma coisa interessante. Geralmente a mediunidade é concedida a espíritos com débitos, porque dar certa faculdade que não é de domínio fácil para os espíritos não evoluídos. Não é dar. Muito boa essa observação, viu, Guilherme? Muito boa. Eu vou trazer aqui duas falas de Emmanuel. Na questão 382 do livro Consolador, pergunta-se a Emmanuel, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? Questão 382 do livro Consolador. E Emmanuel responde o seguinte, a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Então veja a primeira parte da definição dele, falando que a mediunidade é uma luz. Quando ele fala que seria derramada sobre toda a carne, ele faz alusão à profecia do profeta Joel, que está lá no livro de Joel do Velho Testamento, capítulo 2, versículo 2, que foi repetida por Pedro no seu discurso no capítulo 2 ou capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão, e vossos filhos e filhas profetizarão. Essa é a profecia do profeta Joel. E Emmanuel faz alusão a isso, dizendo que a mediunidade é aquela luz que foi profetizada lá atrás e que derramaria sobre toda a carne. E por que sobre toda a carne? Porque todos somos potencialmente médiuns, porque somos espíritos. Mas a segunda parte,
a segunda parte da definição, o segundo parágrafo, ele diz assim: se a mediunidade tem as suas lutas e seus percalços, é a maior oportunidade é também a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja, a mediunidade é uma oportunidade de redenção. Por meio dela, eu posso redimir-me de muitos erros, porque exercitando-a bem, eu posso ser útil a muitas pessoas. Aos que estão desencarnados, aos que estão encarnados, posso fazer da mediunidade um instrumento de ajuda. E ela, em grande maioria, para débito, os médios, em grande maioria, são devedores. Ele diz, sim, no livro Emmanuel, o livro se chama Emmanuel, capítulo 11, da obra, da autoria de Emmanuel. O livro é de autoria de Emmanuel, chama Emmanuel, Psicografia do Chico. No capítulo 11, há um título na forma de pergunta. Quem são os médiuns na sua generalidade? É o capítulo 11. E Emmanuel responde assim: os médiuns na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Então vejam, essa associação com o exercício da mediunidade é uma oportunidade redentora. Por isso concede aos devedores, que é uma forma para ele se melhorar. Vamos criar uma cena aqui. Suponhamos, eu lá no mundo espiritual, antes de me encarnar, me chamo os prepostos de Deus e diz assim: ô futuro Simão, você vai se encarnar novamente e aqui vamos olhar a sua situação, como é que você vai estar. Pega lá minhas folhas de mérito, de crédito, umas 10 mil páginas, e mostra todos os meus méritos. E vai lá e pega os meus débitos, umas 10 milhões de páginas, e fala: olha, o seu saldo é altamente devedor. Você reencarnar, você vai ter que ralar muito. Você mal vai conseguir plasmar seu corpo de tão devedor que você é. E aí eu vou falar: meu Deus. E aí eles me dirão assim: mas há uma forma de você... por exemplo, você está tão devedor que vai nascer uma bola, vamos dizer assim. Nem plasmar o corpo você vai conseguir. Mas tem uma forma de você resolver isso: exercer a mediunidade. Se você exercer a mediunidade e exercê-la bem, você vai redimir de tudo isso. E aí, então, o que eu falo? Me arrumam as 5 faculdades mediúnicas, por favor, por garantia. Me arrumam as 5. Porque vai que não dá certo uma da outra. Por quê? Porque para mim seria muito bom. Seria uma oportunidade de redenção. E aí eu me encarno. Exerço a mediunidade com Jesus. Opa, redimi-me. Abuso da mediunidade. Aí, não dá para vocês verem daí, mas a bolinha está chegando aqui. Ou seja, vou me transformando novamente. Ou seja, a mediunidade, ela não traz problema. A mediunidade evita problemas. O bom exercício dela. Muitas pessoas dizem assim, tá vendo? Mediunidade só te trouxe problema. A mediunidade, ela é a oportunidade de evitar os problemas, desde que bem exercida. Agora, quando eu não a exerço corretamente, não quer dizer que me chegam problemas. Quer dizer que os problemas que eu teria aparecerão. Eles só não apareceram porque a mediunidade bem exercida estava me redimindo deles. Mas eu deixo de exercê-la ou exerço-a de forma indevida, significa que a minha estrutura de débito vai prevalecer. E aquilo que eu teria, passo a ter. Então, mediunidade não traz problemas, a suspensão do seu exercício não traz problemas, a suspensão por mau exercício permite que os problemas que eu teria realmente aconteçam. O exercício o bom exercício da mediunidade me favorece a redimir-me dessas questões e os problemas não surgirem na forma que surgiriam se eu não exercesse
com fidedignidade a mediunidade. Então voltemos à definição de Emmanuel lá da questão 382 do livro Consolador. Qual a verdadeira definição da palavra caridade, da mediunidade, desculpe? E ele respondeu o quê? A mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a terra, aos tempos de toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Aí fica claro, né? Então, é esse o sentido. Não é que se dá a mediunidade para quem não a merece. A mediunidade é para quem dela precisa, para poder exercê-la com fidelidade, com segurança, com honestidade e ser muito útil às outras pessoas. Por isso, Emmanuel a chama de oportunidade de redenção. Espero que tenha dado uma clareada, né? Mais nenhum comentário, já estamos aqui a 1h05, então acho que já vou parar, né? A leiturinha está dizendo, estou lendo o livro Recordações da Mediunidade. Ela fala exatamente sobre isso, Dona Ivone, né? Muito bom livro, por sinal. Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ok, já lemos. Acho que são só esses mesmo, né? Não tem nada que acrescentar mais aqui, né? E tem aqui uma fala da Caminel. Na mediunidade, lida-se com as dores do próprio médium e a dos irmãos em sofrimentos socorridos. É um auxílio no processo de melhoria. Perfeito. É um bom auxílio. Por isso, Emmanuel a chama de oportunidade de redenção, né? Questão 382 do livro O Consolador. Muito bom. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus lhes pague por essa paciência, né? Alguém perguntou aqui se vai ficar gravado. Eu sempre deixo minhas lives no Instagram, na minha página, e também as coloco no meu canal do YouTube. Então sim, deixarei no canal do YouTube e sim, né, ficará também aqui no meu Instagram, tá? No mais, muito obrigado. Hoje é sexta-feira. Bom fim de semana para vocês, né? Bom, abençoado fim de semana para vocês. E fica aqui o convite. Depois de amanhã, domingo, dia 1º, aliás, dia 2, dia 1º amanhã, domingo, dia 2, às 19 horas, todo primeiro domingo do mês, eu tenho um bate-papo com os amigos Quincas e o Wellington, lá no programa chamado falaboa.net, que vocês podem acessar pelo YouTube do espiritismo.net. Amanhã eu devo colocar no story lá com o link. E fica o convite, todo primeiro domingo do mês nós fazemos um bate-papo, né, uma prosa, com esse programa, né, chamado falaboa.net. Então fica o convite para quem puder, domingo, dia 2 de fevereiro, às 19 horas. No mais, boa noite para vocês, bom descanso e até domingo, próximo também pela manhã, né, que a gente segue com o nosso estudo do Novo Testamento, e a pedido de uma pessoa, me fugiu o nome, para falar sobre a expulsão dos vendilhões do templo, estudar essa passagem. Então nós estudaremos essa passagem depois de amanhã, mudamos o horário para as 10 da manhã, vamos estudar essa passagem, ok? Até!